Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre União Soviética, um tema de grande importância para você entender a situação atual da Rússia. Perfeito? A princípio, nós precisamos recordar um processo histórico importantíssimo que foi justamente a Revolução Socialista Russa, que aconteceu no ano de 1917, também conhecida como Revolução Bolchevique. A princípio, você precisa lembrar que anteriormente a Rússia passava por diversas situações. Ela passava por inflação, perfeito aumento dos preços, desenfreado, a população era marcada pelo desemprego, haviam diversas manifestações em virtude das questões sociais e políticas, haja visto que existia nesse momento um autoritarismo. Neste caso, ela passou por crise econômica, ok? Ainda era marcado por uma questão política, justamente marcada pela questão do autoritarismo dos czares, que eram os imperadores, ditadores que dominavam e governavam a Federação Russa naquele momento. Perfeito? Você precisa lembrar que diante dessa situação nós vamos ter uma revolução socialista no ano de 1917. Essa revolução ela foi implementada e organizada exatamente por uma pessoa chamada Vladimir Lenin. O Lenin recebeu o apoio da maioria e essa maioria era conhecida como bolcheviques. Por isso você chama essa revolução também de Revolução Bolchevique. Ao assumir o poder, o Lenin, uma das coisas que ele começou a observar era a necessidade de estabelecer a reforma agrária, ok? Ou seja, fazer com que as terras pudessem ser utilizadas pela população para garantir a sua produtividade e o seu consumo próprio. Ele garantiu também o processo de estatização econômica e diante dessa crise econômica, diante dessa crise social e diante dessa transformação política, não esqueça que nesse momento a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial desde o ano de 1914. Porém, o Lenin vai retirar exatamente a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ok? Um fato que você precisa lembrar que mais tarde, com a morte do Lenin, em 1924, Joseph Stalin assume o poder, perfeito, e dá continuidade, na política do Lenin, só que agora na União Soviética, que havia sido criada em 1922, considerado atualmente o maior país socialista que o mundo já conheceu. Perfeito? Você precisa entender que diante dessa questão, portanto, do avanço do socialismo, nós podemos lembrar que a expansão do socialismo aconteceu justamente a partir, do quê? Primeiro, você teve a Revolução Socialista Russa em 1917, perfeito? E posteriormente você teve, mais tarde, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em outras palavras, o expansionismo socialista russo aconteceu a partir da chamada, então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai agrupar 15 grandes repúblicas. Tudo bem? Bem, dando continuidade, você precisa recordar, querido estudante, que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi o maior país socialista que o mundo já conheceu, ok? Ela era formada por 15 repúblicas, ok? Entre elas você tinha a Armênia, tinha Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, ok? Geórgia, perfeito? Nós tínhamos o Cazaquistão, a Quirguízia, nós tínhamos a Letônia, ok? Tínhamos também nessa composição, tínhamos a Lituânia, ok? Como você percebe aí na numeração, de número 9, ok? A Moldávia, nós tínhamos a Rússia, que quem comandava todo o grupo, da União Soviética, o Tadjiquistão, o Turcomenistão, a Ucrânia e o Uzbequistão. Então nós podemos concluir que a União Soviética foi um país socialista formado por 15 repúblicas. E agora você precisa recordar as características da União Soviética. Você precisa recordar primeiro que tudo passou a ser estatizado. Então nós passamos a ter uma estatização da economia. Outra, a economia ela era planejada, nós tínhamos uma planificação econômica. E esses planos eram conhecidos como os planos quinquenais. Eles eram planejados para cada 5 anos, lembrando tudo dentro da perspectiva o quê? Socialista, ok? Apesar de o socialismo vir com uma nova vertente de libertar a população, de fazer com que a população pudesse ter mais liberdade,
infelizmente não foi da forma como foi pensado, ok? Na verdade, na prática, esse socialismo foi marcado pelo autoritarismo, foi marcado pela burocratização, foi marcado pelo unipartidarismo, ou seja, a população não podia votar. E o pior de tudo isso também, nós tínhamos uma economia fechada, ou seja, a União Soviética não comercializava com outros países, perfeito, a não ser com os membros do grupo, ok? Não comercializava exatamente produtos internacionais e isso fez com que ela entrasse no processo de defasagem econômica e industrial, perfeito? Se tornasse, portanto, obsoleta em seus processos produtivos. Além disso, você precisa recordar que existe uma diversidade étnica porque eram 15 repúblicas totalmente diferentes entre si, né, que tinham interesses também divergentes, apesar de estar no mesmo grupo, ok? Tudo isso faz com que, mais tarde, a União Soviética possa sentir crise. Essa crise começa ali pela década de 60, se arrasta pela década de 70, perfeito? E esse processo de crise vai levar ao seu processo de desintegração. Vamos entender. Essas instabilidades, né, todos esses problemas relacionados ao unipartidarismo, a falta de liberdade, a burocratização, a defasagem produtiva, né, e principalmente a ineficiência industrial, faz com que você vá mais tarde ter, assumindo o poder, exatamente Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, para tentar tirar a União Soviética da crise, ele vai implementar duas grandes reformas, uma reforma política e uma reforma econômica. A reforma econômica ficou conhecida como perestroika. Lembre-se, a economia era fechada, então pela reforma ele fez a abertura econômica. Lembre-se, a economia era estatizada e agora com a reforma você vai perceber o processo de privatização. Foram dois grandes erros, sabe por quê? Porque Mikhail Gorbachev vai abrir uma economia defasada, com uma produção ineficiente, perfeita e com baixa competitividade. E vai abrir agora para as empresas privadas, que vai acabar concorrendo com as empresas o quê? Internas. Neste sentido, né, a perestroika acabou não dando certo. Porém, ele continuou fazendo reformas. E a reforma política, conhecida como Glasnost, né, que na linguagem dele significa transparência política, ele vai mudar as perspectivas, né, da União Soviética. Antes era um sistema autoritário, ele vai implantar democracia. Antes era um sistema político baseado no unipartidarismo, ele vai implantar o pluripartidarismo. Bem, imagina você vivendo numa sociedade dessa sem liberdade, né, sem poder votar, e agora você tem liberdade e você pode votar. Provavelmente você não vai, né, querer continuar com os governantes anteriores ou com o sistema anterior. Então, o que deveria ser solução acabou sendo, na verdade, as causas do fim da União Soviética. E no lugar da União Soviética surgiu a CEI, conhecida como Comunidade dos Estados Independentes. Um tema bastante interessante para nós entendermos também na aula de hoje. A CEI, né, conhecida comumente como CEI, né, ela é chamada de Comunidade dos Estados Independentes. Não esqueça, diferentemente da União Soviética, que foi um país, a CEI é considerada um bloco econômico, perfeito? Um bloco econômico que tem por objetivo garantir uma integração econômica e uma defesa mútua entre os membros, ok? Atualmente ela é formada por 11 países, ok? Entre eles você tem Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguízia, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão, ok? Mas lembre-se, eram 15 repúblicas, então você deveria ter 15 países. Porém, né, os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia não aderiram à CEI. E em 2009, perfeito, a Geórgia saiu do grupo. Uma das coisas que você precisa entender dentro desse contexto aí é que a CEI, não esqueça, ela tem uma população hoje de aproximadamente 274 milhões de habitantes, sendo a Rússia o país mais populoso com cerca de 141 milhões de habitantes. Perfeito? E você precisa entender também que a CEI, né, a autonomia de cada nação é respeitada, não havendo, portanto, interferência de outros países por questões políticas internas. Porém, nós sabemos que a Rússia nunca perde a perspectiva de querer
dominar e ter aquele poderio econômico, militar e aquele poderio diplomático que tinha anteriormente ainda na época da União Soviética. Por isso acaba contribuindo para alguns conflitos regionais. Perfeito? Mas vamos lá para as características da SEI. Você precisa lembrar que a SEI tem inúmeras características interessantes a serem analisadas. Primeiro, ela é marcada atualmente pelo processo de privatização, né? Logo, o que manda lá é a lei do mercado e não a planificação da União Soviética, o pluripartidarismo, a existência, portanto, de diversos partidos. Porém, como resultado das políticas do Mikhail Gorbachev e a continuidade dessa política mais tarde, e a ineficiência econômica e o atraso econômico e tecnológico de alguns membros da SEI, principalmente da Rússia, fez com que, na verdade, você tivesse a falência das empresas estatais. Isso tem contribuído para o aumento do desemprego, ok? Tem contribuído para a insatisfação da população, que acaba brigando por territórios, brigando por questões étnicas, por questões culturais, gerando assim, portanto, conflitos regionais. Tem o conflito da Chechênia, tem o conflito atual entre Rússia e Ucrânia e vários outros conflitos que têm acontecido naquele momento, desde o momento em que você teve a desintegração da União Soviética. Perfeito? Lá no ano de 1991. Você precisa lembrar, queridos estudantes, que isso faz com que a população não fique no território e você passa a ter fortíssimas emigrações, ou seja, saída. Né? Você percebe que todos os membros, né, do lado oriental, né, da antiga União Soviética passam por dificuldades econômicas. Neste sentido, você percebe que esses países ainda, mesmo estando numa perspectiva capitalista, sentem as heranças do passado. Então, se você for olhar a área em vermelha no mapa, né, você percebe que são as áreas de saída da população. E as áreas em verde no mapa, que são as áreas na Europa também, que é a Europa Ocidental, elas representam a área de entrada da população. Então, nós temos, né, do seu lado aí, direito da tela, na imagem, você tem as áreas de saída, ou seja, as áreas de imigrações, e do seu lado esquerdo do mapa, perfeito, você tem exatamente as áreas de entrada, portanto as áreas de imigrações. Sabe por quê? Porque existe um desnível regional nessa área. É nesse contexto que você precisa entender que a SEI atualmente é marcado por inúmeras dificuldades, ok? Entre elas você tem desemprego, ineficiência das atividades públicas, né, ineficiência dos serviços públicos, a diminuição da longevidade, até porque, na verdade, nessa área existe uma intensa área de conflito, uma baixa qualidade de vida, né, em virtude das heranças negativas deixadas da época da extinta União Soviética, a expansão do crime organizado, assim como o aumento dos problemas sociais e, claro, né, os fortes conflitos étnicos regionais e as constantes emigrações para o oeste europeu, pois eles buscam o Eldorado, ou seja, eles buscam, na verdade, uma melhor qualidade de vida para que, na verdade, eles possam viver em sociedade de forma mais tranquila. Porém, isso mostra exatamente que o socialismo, da forma como foi implantado na União Soviética, inicialmente lá na Rússia, né, ele não condiz, né, com a realidade do socialismo que se pensou no Karl Marx. Isso fez com que o mundo passasse a entender que o socialismo ele não tem, né, uma boa alternativa. Nós sabemos que o socialismo ele seria uma alternativa boa contra os sistemas capitalistas, desde que não se tivesse, né, unipartidarismo, desde que não se tivesse exatamente a população alijada dos seus direitos sociais. E claro, dentro dessa perspectiva nós precisamos entender que a SEI passa ainda por inúmeras instabilidades sociais, econômicas, políticas e até étnicas. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.